Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão a respeito da democracia em tempos de revolução digital. Estivemos no nosso último encontro debatendo o poder das fake news e também fazendo uma reflexão muito importante sobre o conceito de pós-verdade, se é possível falarmos desse conceito. Na aula de hoje, nós prosseguimos fazendo uma recuperação histórica sobre como que a internet, juntamente com uma série de outras revoluções paradigmáticas na história da humanidade, contribuíram para performatizar e transformar aquilo que chamamos o debate da esfera pública. O conceito de esfera pública é uma noção que vem desde o tempo da Ágora grego, o espaço onde os cidadãos atenienses discutiam as coisas da vida pública. Muito se discute por parte de vários pesquisadores, teóricos, filósofos da ciência, sobre a forma como esse espaço público tem se desenvolvido, seja numa perspectiva positiva, seja numa espécie de retração, e o modo como, nas principais democracias, este conceito tem sido trabalhado. A ideia de que a internet, de alguma forma, modificou esse espaço é uma grande contribuição para pensarmos, sobretudo, a existência e as possibilidades da ação democrática nos dias atuais, como também nós podemos verificar que, na medida que um novo suporte de comunicação e informação é criado na história da humanidade, nós verificamos que, de um modo ou de outro, isso se reflete nas possibilidades de produção e consenso, na organização dos indivíduos e no modo como esses indivíduos participam dos assuntos ligados à sociedade. Seja ela numa acepção moderna, a sociedade civil, a noção de Estado, qual nós verificamos, mas seja também, ao longo da história, como que os indivíduos se apropriam. Se não pudermos falar de uma esfera pública em nível político mais amplo, né, em nível da participação no corpo dos assuntos do Estado, mas, de alguma maneira, esses suportes e dispositivos, eles acabam contribuindo para que os cidadãos possam se organizar e fazer frente e criar pequenas esferas públicas, não no conceito amplo, mas no conceito reduzido, que, de certa maneira, são possibilidades de debate. Então, nós vamos iniciar essa compreensão, principalmente partindo do aspecto de que é possível verificar na história da humanidade o modo como diferentes dispositivos contribuíram para o surgimento desses espaços ou dessas esferas públicas, né? Então, a primeira coisa que a gente pode ir bastante longe é entendermos que a invenção da escrita alfabética, né, iniciada, de certo modo, pelos fenícios com um pequeno código e reelaborada pelos gregos, acabou se tornando como um espaço que propiciou a participação da polis, né? Vamos imaginar que antes da escrita alfabética, o ser humano se comunicava com escrita cuneiforme, hieróglifos, né? Ideogramas das civilizações asiáticas, China e Japão. E quando se inventa o alfabeto, é como se a gente pudesse imaginar uma revolução tal qual a gente vive nos dias atuais. Você amplia a abstração, você permite que as sociedades possam se organizar, cria-se uma possibilidade não apenas para a escrita, mas para a palavra e para o pensamento, porque você passa a ter mais possibilidades de abstrações. Obviamente, a possibilidade de se relacionar com o poder e a própria existência do poder são influenciados. Mas, muito próximo da nossa realidade e de maneira que talvez até nos ajude a compreender a maneira como internet e diversas mídias sociais e dispositivos são apropriados hoje para um uso político, seja político partidário, seja um uso político do ponto de vista de um cidadão, é
a invenção da prensa. Vamos pensar em pouco mais de 500 anos atrás, é a invenção da prensa que vai multiplicar a capacidade de se produzir escritos e escritos em escala. Antes disso, o fenômeno discursivo ele estava restrito ao uso da palavra e ao uso da escrita manual, né? Então, até a forma de papiros, escrita em outros materiais, couro, e determinadas possibilidades. Com a invenção da prensa, vamos pensar aqui lá na Reforma Protestante, quando se inventa a prensa e tem a possibilidade de reproduzir livros, isso vai ajudar para a diminuição do analfabetismo, né? Imaginando que boa parte daquela época, estou falando do mundo eclesiástico, né? Porque é uma grande forma da gente entender, as missas eram em latim, boa parte dos evangelhos estava descrito em obras de arte, seja quadros, seja vitrais nas igrejas. Com a invenção da prensa, há uma revolução e uma possibilidade muito grande de se produzir panfletos, né? Veja você, pequenos panfletos, tais como a gente recebe hoje nos semáforos, né? Muito utilizados para o uso da propaganda, mas naquela época também era propaganda, né? Aliás, a palavra propaganda, cabe aqui um parêntese eclesiástico, né? Ela inicialmente surge no ambiente da religião, a propagação das ideias religiosas visando os novos convertidos. Mas a invenção da prensa, ela possibilita imprimir panfletos numa quantidade muito grande. E aí nós temos, na história da civilização, um primeiro momento em que um suporte tecnológico ele é utilizado para provocar modificações políticas ou enfraquecimento, né? Veja bem, os protestantes produziam panfletos e esses panfletos eram muito sarcásticos, principalmente a respeito da figura do Papa. E a Igreja Católica enfrentou um grande problema com esses panfletos, porque eles circulavam livremente na Europa, eram produzidos aos milhares, não havia controle, né? Eu acho que você está entendendo do que eu estou falando, né? Eu estou indo 500 anos atrás, falando de uma questão histórica para você compreender uma questão que ocorre hoje, mas que nós vamos tratar numa outra aula, que é o fenômeno das fake news, que é a possibilidade ou não da gente discutir se a internet, se o Facebook, se o WhatsApp está realmente, de fato, alterando, né, as eleições, em especial as eleições presidenciais. Mas voltemos ao nosso caráter histórico, porque ele é muito importante para entendermos o presente e o que está acontecendo, mais especificamente, a partir do ano de 2018, que a gente vai verificar na nossa próxima aula. Mas a prensa, ela produziu essa enorme quantidade de panfletos e os protestantes circulavam, né? Vamos colocar assim, uma série de fake news a respeito da figura do Papa, a respeito da sua autoridade, da sua influência, seja política e espiritual, e a igreja viveu aquilo que um pesquisador chama de um dilema, né? Responder ou não aos ataques, né? O dilema conservador. A igreja não sabia se ficava calada, e uma vez que a igreja ficava calada, ela só poderia dar a impressão de reforçar, né, e de permitir que haja uma espécie realmente de crédito, de que esses panfletos estivessem falando algo verdadeiro. Olha como essas coisas são muito semelhantes com as que ocorrem hoje. Ou ela poderia correr o risco de se manifestar. E ao se manifestar, poderia correr o segundo risco de que, não, de fato, o que está sendo publicado, veiculado nos panfletos é algo verdadeiro e a igreja está tentando responder porque ela está preocupada. Esse é o dilema conservador, é o objeto, né, muitas das vezes, das nossas reflexões, se uma autoridade, se um partido político, se um Estado responde ou não
acusações, denúncias. É mais ou menos como a ideia: eu respondo, né? Eu minimizo, né, o ataque, né, ou fico calado. Qual que é mais prejudicial? É um dilema, né? Isso tem que ser objeto de uma grande gestão de crise por parte de especialistas da comunicação, especialistas do marketing político, estrategistas, porque causou um enorme estrago naquela época na figura do Papa, né? E é mais ou menos, né, do que a gente pode imaginar que começou a acontecer nas eleições de 2010 para cá, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, porque você passou a ter e-mails, você passou a ter uma série de dispositivos, e-mail naquela época, né? Estou falando de 2010, Orkut, outras redes sociais, e elas funcionavam como uma espécie de panfletagem digital. Hoje, obviamente, a gente tem outros mecanismos, né? A gente tem Instagram, Facebook, mas agora estamos tendo o TikTok, né? A cada criação de uma nova rede social, mais e mais esses suportes tecnológicos eles vão se tornando paradigmáticos, seja para o bem ou para o mal, nós vamos discutir. A invenção da fotografia, ela também contribui, mas aí no aspecto de que aumenta a possibilidade de abstração, né? Num outro momento a gente discute isso, eu acho que os mais importantes aqui são escrita, a prensa, o telégrafo e o telefone são importantes para a comunicação, eles permitem a rapidez nos processos diplomáticos, eles permitem a rapidez no tráfego de notícias, nas relações internacionais, mas é a internet que se junta à prensa e à escrita, os três grandes paradigmas de revolução das comunicações que afetam a vida como um todo. E não poderia, se afeta a vida, afeta, obviamente, o poder, porque o poder, como nós estamos estudando, né, na nossa disciplina, o poder está ligado principalmente ao aspecto discursivo, né? É o uso da palavra, é o uso do convencimento, é a maneira como as massas são cooptadas a legitimar determinado poder, e principalmente na ideia e na concepção das novas democracias, o modo como os cidadãos, as associações de classe, as empresas e os grandes atores dentro de uma sociedade civil fazem valer a sua influência por meio de a representação. Então, é o campo discursivo, é o campo da palavra. E este campo ele é fortalecido com os dispositivos que dão suporte para a comunicação e informação. Então, imaginemos a revolução do alfabeto, e aí, drasticamente, né, há autores que corroboram que lá no século XI, o alfabeto inventado pelos gregos, né, ele vai dar suporte para as línguas do mundo ocidental, mas ele vai criar condições para o surgimento da polis ali no século VI. Você está imaginando 500 anos, mas imagine o quanto que isso performatizou toda a sociedade. A prensa, eu já expliquei como que ela subverteu totalmente a autoridade político-espiritual da igreja na Idade Média. Imagine que sem a prensa e os livros, né, que eram copiados manualmente pelos escribas, pelos os padres dentro dos mosteiros, os livros ficavam nas mãos da igreja, os livros ficavam dentro dos mosteiros e depois, no século XI, nas primeiras universidades, mas governadas, comandadas pela igreja. Quando se inventa a prensa, a comunicação se liberta da igreja. Olha que curioso, né? A comunicação, você tem uma quebra desse vetor hierárquico, vertical, do domínio da palavra, do domínio do discurso, para passar a ter a possibilidade, em algumas instâncias, vamos tomar cautela,
de uma horizontalidade e de uma quebra hierárquica. Então, antes da prensa, quem só fala? O Papa e os reis, né? Somente essas pessoas falam, o predomínio da palavra, o uso do discurso só está na mão dessas pessoas. Muito raramente um padre ou intelectual se rebela e vai para a fogueira. Era o que acontecia. Com a invenção da prensa, a prensa de Gutenberg, livros são produzidos. Os livros proibidos chegam na casa dos cidadãos porque são reproduzidos milhares de cópias. E com isso surge a propaganda no sentido político. Você pode fazer sátira, você pode falar contra o Papa, você pode falar contra o rei, e vai surgir aí uma imensa possibilidade que os autores, os historiadores vão falar aí de um imenso uso desses panfletos, seja no campo religioso, seja no campo político, porque vai povoar a Europa e, de certa forma, para muitos autores, há um renascimento da esfera pública. Preste atenção nesse conceito. Nós vamos falar mais dele. Há uma possibilidade de esferas públicas que nasceram lá na Grécia, mas depois da experiência grega, né, e romana, ficaram presas, né, com o surgimento dos estados absolutistas na Idade Média. E são recuperados a partir da invenção da prensa. Então, os cidadãos têm a possibilidade de discutir, seja por causa dos panfletos, seja pela possibilidade de começar a discutir, né? E, no caso da internet, nós temos uma importante discussão. Em que medida a internet, com essa nova quebra de paradigmas, né, como a gente viu lá na reforma, como que a internet vai produzir mudanças nessas questões hierárquicas e verticalizadas do poder? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o surgimento da internet, né, tem a ideia de que ela surge em 69 com o primeiro experimento do exército norte-americano, mas ela vai mesmo assim surgir para a população ali por volta de 92, 94, muitos se lembram. Mas quais são as vantagens que a internet, a invenção da internet traz? Menor custo, a abrangência global, a velocidade da transmissão, a possibilidade de mobilizar instantaneamente. Então, você tem desde partidos, sindicatos, cidadãos, como foi o exemplo da Primavera Árabe, pessoas que vivem em países muito controlados, as pessoas driblando, seja através da internet ou pela Deep Internet, né, que é aquele outro protocolo que filtra, né, pela uma possibilidade, a Dark Web, como é chamada, mas os cidadãos denunciando os abusos ou grupos terroristas se mobilizando, tem de tudo na internet, nós sabemos isso. Passa-se a ter a possibilidade de filtrar aqueles filtros ideológicos, né, que é da grande mídia, porque toda mídia tem um recorte, ou a censura governamental, como nós colocamos. Então, os cidadãos têm a possibilidade de também produzir conteúdo distinto daquilo que é produzido pela mídia ou daquilo que é controlado pelo governo. A internet também tem a possibilidade de revitalizar essas lutas e movimentos civis e também favorece a processos de telecomunicação e a participação política. A gente pode falar, né, foi muito produzido textos e trabalhos, pesquisadores saudando, né, louvando a invenção da internet e principalmente as instituições que vieram com ela, a possibilidade de trazer modificações ou revitalizar o espaço público democrático, porque ele é muito privado, né, dos representantes e ali dos políticos especializados. Então, a ideia da criação de um espaço público virtual, então, se temos a discussão que é feita nos espaços legislativos, a gente tem a possibilidade dos espaços públicos desterritorializados, né? Ou seja, a internet, ela é
no mesmo modo como foi ali após a reforma protestante, a invenção da prensa, um espaço não hierárquico e também não centralizado, né? Não dominado, seja por instituições de imprensa, seja pela organização e o papel do Estado. Ela também foi louvada como a possibilidade popular de formar uma agenda, a possibilidade de o poder público dar transparência aos seus atos. Isso funciona em muitas democracias. Existem leis, né, regramentos que exigem, principalmente aqui no Brasil, que se publique o quanto se gasta, né, seja com pessoal, seja com custeio, seja com investimento. Então, isso, a internet, ela ampliou aquilo que era passado pelo Estado para a imprensa e chegava ao povo. E em muitos países, a desconfiança de muitos setores de que números de inflação eram maquiados, de que gastos eram não muito claros. Com a internet, esse controle ficou bem mais fácil, né? Então, muitos pesquisadores costumam chamar a internet, pelo menos há cerca de 10 anos, eles têm celebrado a internet como um novo espaço público de informações, um novo ágora, né? Um novo local de partilha. Bom, até agora nós falamos das possibilidades, até agora nós nos dedicamos a comparar a internet com a invenção da prensa, com aquilo que ela amplia, e de fato amplia. Mas se amplia, não se pode negar as contradições. Se, após a invenção da prensa e ali no conflito da reforma protestante com o poder católico, você tinha o papel de fake news, né? Estou usando um conceito moderno para falar de um fenômeno de mais de 500 anos atrás, era para citar uma contradição. Você tem uma ampliação, né, discursiva, você tem uma ampliação, você tem a recuperação de um espaço público que existiu lá em Atenas. Mas será que esse espaço público é devidamente regulado? Será que ele funciona adequadamente? Há também, do mesmo modo, no presente, as contradições que estão ligadas à internet. A questão da exclusão digital. Aqui, um conceito que talvez teve o seu sentido mais fortalecido no surgimento da internet, no momento em que computadores eram muito caros. Hoje, nós podemos continuar falando de exclusão digital. A questão do distanciamento social e da pandemia revelou isso, principalmente nos espaços acadêmicos. Quantos alunos não dispõem de um computador em casa com um funcionamento adequado de internet? Então, ainda temos exclusão digital, não tão grande como foi percebido no início da internet, no início dos anos 2000. Mas ainda temos exclusão digital, né, que está ligada não apenas a portar, né, a ter dispositivos, computador ou smartphones, mas também ao fato de não dominar bem essas tecnologias. Tem muita gente que não sabe usar isso. E aí pode ser até o problema de serem pessoas que replicam conteúdos ou justamente serem analfabetos informacionais. O ambiente digital ele é desorganizado, de fato, né? Ele é como se a gente pudesse recuperar um outro termo muito antigo, uma espécie de Babel, né? Todo mundo fala, cada um dá a sua opinião e, de fato, não tem organização. É extremamente fragmentado, né? Não é difícil falar de que há uma articulação política. Isso pode ocorrer para determinadas instituições, mas não para o todo das pessoas. Os cidadãos têm dificuldade, nós já falamos, né, para encaminhar esses temas, e a própria pluralidade cultural que aumenta essa contradição. Carl Sustein, né, ele assevera que a internet ela só vai poder criar uma república de pessoas que acessam sites, né, na visão dele, informações e argumentos com os quais possuem afinidade. Nós discutimos isso com um aspecto da afinidade cognitiva em uma outra aula. As pessoas,
elas procuram se relacionar com seus campos, com os quais ela tem afinidade. A pessoa não vai procurar um campo ideológico contrário para debater. Não é isso que ocorre, né? Então, a internet, para esse pensador, é apenas um local onde as pessoas se reencontram umas com as outras dentro dos seus próprios rebanhos ou, já que estamos falando de igreja, é dentro da própria paróquia, né? Cada um dentro da sua própria fé, cada um dentro da sua própria confissão ideológico-religiosa. Bom, mas há visões moderadas, há tentativas de teóricos que tentam dialeticamente compreender essa nova revolução paradigmática e o que realmente é possível pensar de transformação e de possibilidade dessa esfera pública. Esses autores falam que a internet, né, as redes sociais, o que elas fazem é possibilitar uma reorganização desse sistema democrático liberal. Há maior participação do cidadão na deliberação ou no acompanhamento dos negócios públicos, né? De certa forma, é a que se concordar, né? Manuel Castells, né, ele diz que a internet, né, pode ser utilizada para reviver a democracia, não para substituí-la, né, que é essa democracia representativa que a gente faz pelo voto, mas para organizar grupos de conversação, plebiscitos e consultas sobre os temas, né, com disseminação de informações na sociedade. De fato, a internet ela possibilita, ela cria novamente essas novas esferas públicas, vamos chamar de temporais, né, circunscritas, porque movimentam, porque trazem debate, porque trazem a possibilidade dos cidadãos conversar. Há pesquisadores que falam que isso ocorreu lá, iniciando com a prensa, ocorreu com os cafés na Europa, eram os espaços onde os intelectuais, uma parcela da sociedade, não toda a sociedade, mas são aquelas esferas públicas circunstanciais, temporárias, que são aquilo que nós podemos concordar com Castells, que essa revitalização, não substituição da democracia. Interpretações mais recentes nos fazem pensar, né, que essas novas tecnologias elas modificam alguns aspectos, né, não o todo, mas de campos sociais tradicionalmente estabelecidos, né? Então, há uma mudança, né? Você tem a diminuição do poder da grande imprensa e uma circunstância que o poder do Estado ele se fragiliza, ele não desaparece, mas ele precisa entender como que funcionam esses dispositivos para subsistir no seu poder de convencimento e legitimação. Há uma extensão nos canais de comunicação com cyberespaço, né? Mas a mudança efetiva quanto à comunicação política não é percebida. Aqui é um posicionamento um pouco contrário. As recentes eleições, seja de Donald Trump, seja de Jair Bolsonaro no Brasil, nos permitem discordar com essa segunda interpretação. Utilizar as redes sociais é uma possibilidade de mudança, né? Não só na comunicação política, mas na alteração. Se é para o bem ou para o mal, vamos discutir isso na próxima aula, a partir aí dos novos fenômenos, como o da Cambridge Analytica, né? Como que Facebook e WhatsApp foram utilizados, vamos discutir isso, né? Mas, assim, a questão a internet é uma ferramenta, você pode usá-la bem ou mal, né? Como alguém já disse a respeito do avião, a respeito do automóvel. O que não pode se negar são as transformações, né? O que se não pode negar é que há revitalização, há possibilidades que são realmente transformadas com a possibilidade de utilizarmos aí esse espaço público, né? Bom,
A questão é, até este momento, nós não fazemos aqui uma distinção, né, do ponto de vista se para o bem ou para o mal. Na verdade, a gente precisou primeiro compreender historicamente como que o surgimento de dispositivos de comunicação, seja o alfabeto, seja a possibilidade de reproduzir cópias, como no caso da prensa, cópias de livros, cópias de panfletos, e agora com a internet, onde você tem a possibilidade que o cidadão ele panfleta eletronicamente, seja por e-mail, Orkut, MSN, Instagram, TikTok, WhatsApp, né? Não param de surgir a possibilidade que o cidadão ele panfleta, ele cobra, ele cria espaços, ele se articula, né? Ele organiza manifestações contra o papel do Estado. Lembram-se da greve dos caminhoneiros, né, que deixou aí o governo Temer numa situação extremamente delicada, quase numa situação assim, o governo correu um risco muito grande de ser colocado em queda, né, de ser totalmente inviabilizado. Então, repare que não pode ser negado o poder de mobilização. Se é espaço público, se podemos falar de uma revitalização da democracia, ou se a democracia está em perigo, nós vamos analisar isso no nosso próximo encontro. Ok? Então, ficamos assim com esse aporte, com essa possibilidade de compreensão da internet como revolução dos espaços da utilização democrática e essa recuperação histórica para nos ajudar a entender de que como o poder, né, político, ele de certa maneira, ele acompanha sendo transformado pelas revoluções e pela existência de novos dispositivos. É isso.